Meus queridos irmãos, a paz de Deus. Irmãos, hoje pela manhã Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar essa palavra com todos vocês. E também me fez a pensar que, sendo pregador da sua palavra, me fez a pensar se realmente estou fazendo o meu papel cristão como tem que ser, porque fazer a obra de Deus, irmão, vai muito mais além do que pregar a palavra do Senhor. Além da obediência, irmãos. Será que estamos fazendo a obra do Senhor como tem que ser? Será que estamos vendo realmente aonde o Senhor está? Talvez o Senhor tenha se revelado para nós muitas vezes na nossa vida e não temos percebido. Por isso que digo que devemos prestar atenção sempre que o nosso Salvador se manifestar através de pessoas, cada um em suas necessidades diferentes. Então a palavra que vou ler agora, irmão, é muito forte e devemos, por meio dessa palavra, saber quando o Senhor se manifesta. Vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Vamos ler Mateus capítulo 25, irmão. Que o título diz: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Vamos ler a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Salvador: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e o hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o me fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não o fizeste a mim,
irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Só até aqui, irmãos. Irmãos, porque tive fome e me deste de comer? Ao se aproximar o momento de sua entrega, antes do Senhor Jesus voluntariamente se entregar à morte para a minha salvação e a sua salvação, Ele revela os segredos para que esta salvação fosse alcançada. E esses segredos, irmãos, são como um testamento, uma aliança que Jesus Cristo deixa a todos aqueles que propuseram seguir as suas pegadas, ou seja, ser semelhante ao Filho do Homem. A palavra de Deus diz em João 13, 34 e 35: Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Glória a Jesus. Em Atos 2, 44 e 45, o Senhor diz também: os primeiros cristãos levaram tão a sério essa palavra, irmãos, a esse mandamento de Jesus, que as Escrituras, que todos vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre si, segundo as necessidades de cada um. O Senhor Jesus fez do amor ao próximo um sinal que servirá de julgamento no juízo final para distinguir os eleitos e os condenados. Está em Mateus 25, 31 ao 46. Irmãos, quando comparecemos diante do juiz eterno, que é o nosso Senhor Jesus, no juízo final, Ele não vai nos perguntar se jejuamos muito, se fomos em todos os cultos, ou se passamos muitas horas no monte orando, mas vai nos questionar e nos julgar, irmão, seguindo o seu grande mandamento do amor. E no decorrer, irmão, dessa pregação de hoje, nós devemos explorar essa pregação sobre a explicação da passagem de tive fome e me deste de comer. No livro de Mateus, irmão, no capítulo 25 e o verso 34, Jesus disse que a Ele virão pessoas de todas as nações, é isso que Ele estava querendo dizer. Não só os brasileiros, não só nós brasileiros, mas de todas as nações. E Ele o apartará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, irmão, Cristo revela em seguida que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes serão reunidos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós sabemos que isso está em Mateus 25, 34. Então o Senhor Jesus irá explicar a razão das ovelhas serem benditas e receberem a herança que Ele preparou desde a fundação deste mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me visitaste, adoeci, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Irmãos, o que estarão à sua direita perguntarão: quando isso aconteceu? É interessante isso, já que ninguém se lembra de ter visto Jesus preso, doente, nu, com fome ou com sede. Pois bem, Jesus respondeu
as suas ovelhas e disse: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Está em Mateus 25:40. Todas as vezes, irmãos, é isso que falei lá atrás no início. Será que estamos fazendo a obra do Senhor como convém fazer? Muitos estão pregando, levando a palavra do Senhor, falando de Deus, falando que Deus mandou dizer isso, mandou dizer aquilo. Mas o Senhor quer que façamos muito mais, irmão. Será que todas as vezes que o Senhor tem aparecido diante de mim, diante de você, diante de nós, isso serve de aprendizado para nós que somos pregadores ou para todos que fazem a obra de Deus de uma forma diferente? Estamos fazendo, irmão, a obra do Senhor conforme tem que ser, como diz essa palavra? Será que todas as vezes, irmãos, estamos socorrendo aquelas pessoas mais humildes, os mais pobres, os que estiverem precisando de uma palavra de apoio, de consolação, matando a fome de quem lhe pede um pedaço de pão, vestindo aqueles que estão precisando de uma roupa que já não tem mais, e você às vezes está com o seu guarda-roupa cheio? Será que estamos dando um conselho àquele que está abatido, cansado, oprimido pelas mãos do inimigo, e nós chegamos até ele? Será que levantamos o ânimo dessa pessoa, irmão? Se fizermos a estas pessoas, irmão, quanta fome não tem nesse mundo? Quantas pessoas têm preso neste momento por ter errado por alguma coisa, e nós o condenamos e nós o julgamos, ao invés talvez de procurar uma prisão e falar do amor de Jesus, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele pode sair lá de dentro um novo homem, uma nova mulher. Quantos estão, irmão, nesse mundo viciado, drogado, se prostituindo? Será que temos feito o nosso papel de chegarmos para essa pessoa e aconselharmos a mudar de vida, a tomar outro rumo, dizer que Jesus é capaz de transformar ele, de libertar ela? Ou será que temos julgado, irmão? Porque se julgamos santo demais e apontamos para a vida do irmão, não adianta de nada estar pregando, estar falando, estar gritando, porque muitas das vezes o Senhor tem dito: mas você tem ido ao culto todos os domingos, às segunda-feira, às quinta, mas você não tem falado com o teu irmão, não tem procurado ele para saber o que precisa, passa por ele, simplesmente se acha e se justifica santo demais, porque já está na presença do Senhor e acha que ele está no mundo. E não é por aí, irmão. Nós sabemos que nesse momento o nosso Salvador quer que fazemos muito mais do que isso. Quem são os pequeninos, irmão? Quem são os pequeninos de Jesus? Convivemos, irmão, com pessoas que estão enfrentando sérios problemas, irmão. Familiares, financeiros, profissionais ou na saúde, irmão. Estes são os pequeninos irmãos de Jesus. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, muitas vezes perguntar a Ele: Senhor, acho que já falei isso, irmão, em outra pregação minha, mas volto a repetir. Perguntar a Jesus: e a sua mãe, a sua família e os seus irmãos? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: os meus irmãos é todo aquele que é filho de meu Pai. A minha família é todo aquele que é filho do meu Pai, que vive na presença de meu Pai. Então, irmão, esses são os pequeninos, irmão de Deus. As pessoas sofridas, enfrentando problemas familiares, financeiros, profissionais ou na saúde. E eu lhe pergunto: será que nós estamos visitando as famílias? Estamos falando do amor de Deus ou estamos falando do amor do Senhor só em cima de um palco, segurando um microfone ou através de uma live? Ou será que estamos visitando as famílias? Ou será que estamos falando para Deus nas prisões, de Deus nas prisões? Será que estamos, irmãos,
caindo em campo, nas ruas, para quem está no crack, na cocaína, o andarilho, o desprezado que está na rua sem teto, sem pão. Estamos falando de Deus, irmão? Ou estamos repudiando? Ou estamos passando por longe? Estamos fazendo a obra do Senhor, irmão? Mas o grande problema, irmão, é que mesmo percebendo, irmão, estas pessoas, nós nem sempre nos dispomos a socorrer, em ajudar a tomar as dores deles sobre nós. Temos a nossa casa, nossa família. O Senhor nos consertou, mas através do nosso conserto, às vezes, irmão, ficamos a julgar e não queremos também falar que Deus conserta a vida de quem está, às vezes, no erro, de quem está perdido como tive um dia, como você teve. Às vezes não estendemos a mão, irmão, quando aparece uma pessoa para pedir um pedaço de pão, e às vezes julgamos que ali a pessoa quer para comprar outra coisa, e às vezes Jesus está ali, irmão, com aquela pessoa que está ali pedindo R$ 1 para comprar um pão que já não tem condição, e às vezes o que vem ao nosso pensamento é que não vou dar porque se tem dinheiro para viver no vício, para viver nas drogas, para viver nas ruas, fazendo o que é errado, também tem dinheiro para comprar o pão. Mas para quem viveu, irmão, sendo escravo do inimigo como eu e como muitos, sabe que não é fácil. No momento que estamos escravizados pelo inimigo, nesse momento ficamos cegos, irmão. Mas no momento em que desprezamos essas pessoas também, ao invés de aconselhar e ao invés de estender a mão, seja no dinheiro ou seja até mesmo em tirar um pão da sua sacola para matar a fome dele, também ficamos cegos diante dos nossos julgamentos e dizendo que a pessoa não merece e dizendo até às vezes vá trabalhar, não tenho dinheiro meu para dar a um vagabundo que vive na rua, a uma pessoa que é isso, que é aquilo, irmão. E muitas vezes Jesus tem aparecido na minha vida e na sua vida nessa forma e não percebemos. O pior, irmão, são os que, além de não ajudar, irmão, ainda humilha, como estou falando, despreza, condenam. O fato é que Jesus considera os pequeninos irmãos como se fosse Ele próprio e recompensará os que agirem com humildade, com humanidade, da mesma forma como condena os que não fizerem, os que humilharem, porque muitos estão sendo humilhados, principalmente pelo povo de Deus, que é quem tem o conhecimento da palavra e não deveria fazer isso, irmão. Mas muitos estão humilhando, e é onde Jesus está só falando e não percebemos. Eu estou aqui. Eu estou no faminto, no doente, no prisioneiro. Eu estou, às vezes, no viciado, no morador de rua, no andarilho, na prostituta. Mas vocês têm que me enxergar. E muitas vezes, irmão, nós repudiamos, humilhamos. Eu pergunto, será que estamos fazendo a obra do Senhor? Porque Jesus considera esses os pequeninos irmãos que são humilhados. Porque Ele disse, como disse na live de ontem, que estava pregando, Jesus pergunta quem é o menor entre nós. Muitas vezes queremos ser o maior e não o menor, irmão. Mas Jesus está nessas pessoas que são menosprezadas, humilhadas, condenadas, irmão. João, o apóstolo do amor, chama
de mentiroso aquele que diz que ama a Deus e despreza o necessitado, e despreza o seu irmão. Será que não estamos sendo mentirosos, irmão, de falar de Deus? Porque o que João diz é que somos mentirosos se disser que ama a Deus, mas não amamos o próximo. Em João 4:20 diz: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê a Deus, a quem não ver, não poderá amar. A vida eterna depende de como é colocado em prática o mandamento do amor ao próximo. Muitas vezes achamos que estamos fazendo, irmão, a obra do Senhor porque estamos pregando. Mas às vezes não estamos fazendo nem parecido, nem perto, porque a vida eterna depende de ser colocado em prática esse mandamento. É o amor que nos une, nos faz filhos de Deus e herdeiros da vida que não se acabará jamais aqui e que vai dar continuidade para o céu, para as mansões celestiais. Então, irmãos, amados irmãos, muitos hoje em dia falam em servir a Deus, mas pensam que servir a Deus é simplesmente ir à igreja, frequentar cultos, cantar louvores e ouvir a mensagem do Senhor, ouvir um louvor bonito, pregar bonito, ver a casa cheia de pessoas. A casa que fala é a casa do Senhor, irmão. Ver a casa cheia de gente, recolhe todos os dízimos e oferta. Mas, irmãos, e o faminto? E o prisioneiro? E o doente? E o necessitado, irmão? Será que estamos fazendo essa obra como deve ser? Mas Jesus mostrou, irmão, que servir a Ele é servir ao necessitado, que está do nosso lado, à nossa volta. Aqueles que estão carentes de assistência, irmão, precisando de alguma coisa, desprezado nas ruas, nas vielas, nos bancos da praça, enrolado num lençol por aí. Quantos por aí nesse mundo de meu Deus não tem passando fome essas horas? Não tem um pedaço de pão para comer? Não tem um cobertor para se cobrir diante do frio? Não tem uma família para conversar, irmão? Nem sequer. Não tem nada, uma família nem perto nem longe, para dizer alguma coisa, para mostrar que se preocupa com ele. Irmãos, para cada necessidade do homem, o Senhor tem um tratamento, uma solução. Cabe nós que somos a igreja, irmão, esse tratamento, essa solução. E fazendo o que está certo, servindo ao Senhor Jesus, nosso Rei, como Ele quer que seja. Hoje nós vemos a necessidade espirituais, pessoas no mundo de hoje, e nós vemos que hoje, basicamente, em todo lugar, tem pessoas precisando de um auxílio nosso, uma maneira de ajudar, porque se somos servos de Deus, não podemos mais viver pela carne e julgar as pessoas. As pessoas, irmão, quando Jesus diz também tive fome,
Não estamos falando também somente do alimento, de comida. Estamos falando também de pessoas, irmãos, que entram na igreja faminta, até porque o mundo não tem alimento. Este mundo que vivemos, se não tivermos cuidado, o inimigo acaba com a nossa vida. Então, as pessoas às vezes entram, irmão, nas igrejas, até porque esse mundo não oferece nada, e só a palavra de Deus revelada alimenta o coração de um homem ou de uma mulher. Prestamos atenção, irmão, que para mim que sou um pregador, para você que é um pregador ou que seja apenas um ouvinte da palavra do Senhor, quando ouvimos a palavra do Senhor, se estivermos com o nosso coração apertado, triste, abatido, desconsolado, mas quando ouvimos a palavra do Senhor, como estou falando, é um alimento para quem está com fome, para matar a sua fome. E aqui eu quero ressaltar, irmão, o motivo desses pequenos não se firmarem na casa de Deus. O verdadeiro problema é que as igrejas, irmão, ao invés de servi-lo, ao invés, como um ditado popular, irmão, de servir o filé mignon, estão servindo lavagem aos famintos. E isto é muito sério. Como assim? Eu posso explicar direito? Muitas pessoas, irmão, vai à igreja para se alimentar da palavra do Senhor, para matar a sua fome, está com muita fome, está faminto pela palavra de Deus. São problemas de todas as formas na sua vida e estão querendo, de qualquer maneira, saciar a sua fome. E muitos começam a olhar atravessado, e muitos começam a rejeitar, e muitos começam a não querer apertar a mão. Muitos começam com olhares atravessados. E ali a pessoa perde o gosto, perde a vontade, a pessoa perde o apetite, está com fome, mas perde o apetite e já não vai mais matar a sua fome. E fica com aquela mesma fome, sedenta o tempo todo, porque foi rejeitada. Porém o Senhor está nos chamando para uma nova geração, irmão, para resolver este problema. Eu e você podemos fazer a diferença. Portanto, se você é um dos escolhidos para mudar essa realidade e foi escolhido por Deus para pregar a palavra do Senhor, eu quero lhe instruir na direção correta, apesar que não sei muita coisa, irmão. Mas o grande erro dos pregadores de hoje, irmão, é não investir em sua capacitação, no conhecimento da palavra do Senhor e estudo. Por consequência, vemos igrejas repletas de heresias e falsas crenças, irmão. E quando muitos obreiros buscam cursos teólogos e outros estudos, estes cursos são ministrados por pessoas muitas vezes enganadas pelo inimigo, que ensina o errado como se fosse certo. Mas graças ao glorioso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor levanta também grandes servos de Deus e instrui na criação, na instrução que cai do céu e não do papel, porque a instrução que cai do céu, irmão, essa faz com que o pregador seja iluminado pelo Senhor Jesus e consiga perceber, irmão, que não basta apenas ser um pregador, um teólogo, entender tudo de teologia, mas se você não tem essas qualidades de um pregador qualificado, irmão, é um curso 100%, e não digo 100%, mas se for 100% capacitado, e não tem ninguém 100% capacitado, mas um pregador qualificado não é aquele que tem um curso 100% de teologia. Um pregador, irmão, qualificado é aquele que espera todos os dias o Senhor capacitar ele mais e mais, iluminando a sua vida. O Senhor colocando
a mão na boca dele para que toda vez que for falar, o Senhor consiga falar através desse pregador para as pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor possa fazer isso como fez com Jeremias, comigo, com você que é um pregador. Um pregador, irmão, qualificado é aquele que ouve a voz do Senhor. Nós podemos estudar tudo, irmão. O estudo serve apenas para ter um conhecimento. Claro, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Mas o que realmente, irmão, traz o entendimento para a nossa vida de como deve ser um pregador, essa unção só vem somente por parte de Deus. Só vem lá de cima, lá do alto. Só Ele pode dar essa unção. Quando Jesus diz, tive sede, irmão, em todos os lados nós vemos pessoas hoje com sede de alguma coisa. A sede na alma, a ansiedade, a falta de fé, a falta de esperança. Hoje tudo isso é um problema real na minha vida e na sua vida. E nesse momento a mulher precisa ouvir a voz do Senhor, o homem precisa ouvir a voz do Senhor. A operação do Espírito Santo, através dos dons espirituais, deve fluir na nossa igreja, deve ser abundantemente, para que o necessitado seja saciado. E tem pessoas hoje, irmão, com muita sede de muita coisa, sede de ser curado de alguma enfermidade. Tem muitas pessoas hoje em dia, irmão, sede de ser liberto de algum vício. Mulheres e homens, às vezes estão na prostituição, mas choram, se desesperam, querem mudar de vida. E tem sede de mudar, mas às vezes não tem força, não tem o conhecimento. Muitas pessoas hoje em dia estão com sede, irmão, de resolver as pendências familiares que existem na sua família. E só o nosso Deus para matar essa sede. Mas para muitos que não têm esse conhecimento, é preciso que nós, pregadores da palavra do Senhor, venha falar através deles, venha falar para eles, que só Jesus pode matar a sede da alma dele. Só nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pode retirar a ansiedade que ele está enfrentando. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode restaurar a fé dele, a falta de fé que ele tem, trazer esperança para a vida dele. É nisso que devemos fazer, irmão. É falar para aquele que tem sede, irmão, que se ele beber da água do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sede do vício da prostituição se acaba. O vazio que existe dentro dele, se beber da água do Senhor Jesus, esse vazio vai ser saciado por essa água bendita do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Essa sede que as pessoas buscam nos vícios, em se drogar, no alcoolismo, se buscar o nosso Senhor, se beber dessa água, como ele disse à mulher samaritana, jamais terá sede. A água do Senhor Jesus é a única fonte viva que mata a nossa sede de qualquer coisa, de qualquer necessidade que podemos ter. Somente essa água bendita do Senhor pode matar a nossa sede. Mas muitos não têm o conhecimento, muitos não sabem, ou muitos sabem e não querem mudar de vida,
ou muitos sabem, mas não querem experimentar dessa água. E nós precisamos, irmão, falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, a água do Senhor Jesus, que vem das suas mãos, essa água limpa, purifica e mata a sede de quem está com sede de alguma coisa. Então nós precisamos, irmão, falar nesse momento, para que todos tenham esse conhecimento. Alguns que estão com sede de alguma coisa, que são muitas as sedes que esse povo está buscando matar a sede no mundo. Mas é bom que venhamos falar que essa sede só o nosso Deus pode fazer você ficar saciado e não sentir mais essa sede na sua vida. O estrangeiro, irmão, muitos homens de hoje vivem sem pátria, sem lugar de descanso, vivem vagando, sem rumo, sem direção. Quando Jesus fala no estrangeiro, também não está falando, irmão, só em quem não é brasileiro, em quem vive em outro país, porque ele está em todo lugar, mas também está falando naqueles pobres que vivem sem pátria, sem um lugar para descansar, como falei no começo. Não tem para onde ir, não tem família, vive vagando sem rumo, sem direção. As pessoas passam por ele e desprezam. Jesus está se referindo ao estrangeiro, a essas pessoas, porque muitas vezes conhecemos a pessoa, nós vimos a pessoa lá atrás quando tinha uma vida boa, e por destino que ele escolheu, pelas escolhas que ele fez na vida, e o inimigo acabou com a sua vida. Este homem ou esta mulher hoje vive na rua, jogada, sem um teto, sem família, e para nós se torna estrangeiro. E Jesus quer dizer que está neles, está nesse povo. Mas para quem tem, irmão, uma igreja, para quem construi a casa do Senhor, e nós que somos a igreja, nós na igreja devemos, irmão, se tivermos condição, providenciar morada para aqueles que vêm de fora, um ninho de amor, um lugar seguro, onde eles encontrem a proteção, assistência, um abrigo contra as calamidades deste mundo, porque muitos neste momento, além de não ter moradia, além de não ter família, de não ter casa, mesmo assim estão sendo perseguidos, irmãos. Muitos apanham, muitos são chutados, muitos são humilhados, são cuspidos, são judiados, porque não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém para lhe dar um abrigo, não tem ninguém para lhe estender a mão. E muitos continuam dessa forma. Estão nus, como diz o Senhor. Às vezes não têm o que comer, não têm o que beber. São tratados com indiferença, como se ninguém o conhecesse. São estrangeiros e estão nus. Não têm o que comer, o que vestir, o que calçar. Mas a palavra vai muito mais adiante. A palavra não quer dizer nu, no sentido também só de roupa, mas o mais importante, está se falando e está no pecado, sem vestes de salvação, porque é isso que a palavra quer dizer também. Muitos estão, irmão, nu, mesmo vestido está nu.
está sem veste. A veste da salvação. Muitas pessoas estão cegas, estão nu, porque vivem no pecado, irmão. Como Adão, caído e sem cobertura do Cordeiro. Muitos estão da maneira como Adão e Eva ficaram no paraíso. Estão nu, precisando que nesse momento o Cordeiro venha vesti-lo. E só o sangue do Cordeiro pode cobrir a nudez de um homem que vive no pecado, de uma mulher que vive no pecado, irmão. Dando-lhe uma nova vida, glória a Jesus, glória a Jesus. Dando-lhe uma nova vida, assim como deu a mim, como deu a muitos que estavam no pecado, que estavam nu, como eu em muitas fases da minha vida, irmão. Antes de conhecer o meu Salvador, vivia vestido, mas vivia nu, sem as vestes da salvação. Vivia no pecado, irmão. É preciso, irmão, que o sangue do Cordeiro venha nos cobrir a nossa nudez, nos dando a nova vida, um novo nascimento. Muitos homens, muitas mulheres, irmão, estão nu, não só de roupa, mas estão nu, totalmente afogados no pecado, no lamaçal do pecado. Estão precisando renascer de novo, estão precisando ter uma nova vida, para que possa descobrir o projeto eterno do Altíssimo sobre a vida deles, porque Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida. Mas nós precisamos, irmão, nós precisamos falar também dessa cura espiritual, dessa transformação que Jesus fez na nossa vida, para servir de testemunho para as outras pessoas que estão nu nesse momento, para que eles venham acordar a tempo, para que eles venham a renascer para uma nova vida, não só essa, mas a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus, louvado seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Jesus. E é preciso, irmão, porque muitos não têm o conhecimento, irmão, desse nascimento, dessa nova vida. Então precisamos falar para as pessoas que estão verdadeiramente nu, para que acorde a tempo e deixe que o Cordeiro cubra elas com a veste dele, que purifica, que deixa mais branco que a neve e tira todo o pecado. E ficamos purificados nesse sangue maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. A função de nós, irmãos, que somos a igreja do Senhor, é levar os que se acham nesta situação a uma experiência verdadeira com o nosso Salvador. Perguntar se essas pessoas não têm vontade de conhecer uma linda vida, e essa vida não é deste mundo, é a vida eterna, porque nós não somos desse mundo, irmão. Mas muitos têm seguido e têm continuado no pecado, porque estão olhando para as coisas terrenas, mas não sabem que hoje ou amanhã podemos virar pó, porque do pó fomos formados e para o pó vamos voltar novamente. Mas muitos não têm esse conhecimento e vivem por essa carne, que também um dia vai se desfalecer, e o que realmente vivifica é o Espírito. Glória a Jesus. E muitos não sabem, irmão, que precisam renascer de novo. Precisam ter esse nascimento
Porque naquele momento, Nicodemos também perguntava para Jesus: é possível um homem renascer de novo, mesmo estando velho como eu? Porque ele via Jesus curar aqueles que estavam doentes. Mas Jesus não estava falando em renascer de uma enfermidade, em renascer de uma lepra. Nosso Senhor estava falando de você renascer do pecado, se transformar num novo homem, viver uma nova vida, porque Ele veio para isso, para salvar o que se havia perdido. E Nicodemos, apesar de ser um homem muito estudado, é por isso que falei lá atrás que todo o estudo teólogo, se não tivermos a direção de Deus, o conhecimento que Jesus trouxe para nossas vidas, nunca vamos renascer. Esse renascimento, irmão, que Jesus estava falando, era que precisamos, irmão, deixar a velha vida e começar a viver uma nova vida, ou seja, ser batizado no sangue do Cordeiro, ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, não viver mais pela carne e viver pelo Espírito. Então, irmãos, é preciso que nós venhamos, porque Deus vai colocar um dia pessoas no nosso caminho, ou sempre coloca, e talvez ainda nós não temos tomado esse conhecimento de falar sobre esse renascimento, sobre esse novo nascimento, para que ele possa querer uma nova vida, para que ele possa querer agora se vestir e não continuar mais nu, se vestir com as vestes do Cordeiro, para que possa alcançar a vida eterna. Mas muitos continuam doentes, irmão. A palavra adoeci, quando Jesus diz enfermo, porque estamos parando, às vezes, irmão, diante de muitas enfermidades. E as enfermidades, às vezes, irmão, não é só na carne. A enfermidade, às vezes, irmãos, pode ser espiritual, na fraqueza da fé, nos momentos de desânimo, de murmuração, quando se acha realmente, às vezes, abandonado, desnutrido, sozinho, na solidão. Existem, irmãos, muitas formas de estar doente. Não é só uma enfermidade, às vezes, uma doença avançada que estamos passando, mas tudo isso também, de forma física e espiritual. Às vezes estamos enfraquecendo na fé, sentimos momentos de desânimo, não queremos continuar, queremos às vezes recuar, murmuramos o tempo todo, falamos que Deus não existe, porque estamos vivendo isso, vivendo aquilo. E às vezes tudo isso, irmão, vai nos deixando desnutrido, sem força, cansado. E tudo isso também, irmão, é enfermidade, é doença. Tudo isso se torna uma doença. Mas hoje em dia não vemos mais, as pessoas têm abandonado, não digo em toda a parte, mas os grupos de assistência técnica não fazem mais visita, não visitam mais, não oram mais para essas pessoas. Até mesmo nós que somos servos de Deus, que deve desempenhar esse papel de estar buscando as pessoas que estão verdadeiramente doentes. Quantas pessoas estão jogadas nas ruas ou nas suas casas? Pessoas que vivem doentes dentro da sua casa e muitas das vezes a família nem sabe, porque não é uma doença na carne, e sim uma doença espiritual. A pessoa vive triste, irmão.
não tem fé para nada, não tem coragem, desânimo total, murmura o tempo todo. E isso também é uma doença, a pessoa está doente. E dessa maneira, irmão, quando Jesus disse em uma dessas formas que ninguém visita todos esses itens que eu falei aqui da palavra do Senhor, explanando essa pregação, irmão, é que muitos, irmão, até mesmo às vezes dentro da própria família, quando se tem um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que está dessa forma, às vezes a própria família não visita, apenas vive junto, mas não visita, porque não percebe o problema, não percebe a causa, irmão. E a pessoa está doente, está enferma. E Jesus está nessa pessoa, precisando, irmão, de alguém para lhe estender a mão, de alguém para entender a sua situação. E aí vem muitos continuam, irmão, nessa doença e preso, está na prisão, irmão. E são muitos casos mais sérios, irmão, as opressões desse mundo. Muitos estão, como eu disse hoje, presos de uma maneira na prisão e presos também, às vezes, na sua própria vida. Uns estão presos por ter cometido coisas erradas, por estar em condenação pelo que fez. Neste caso, também devemos nos apontar e também visitar e levar o nosso advogado justo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e falar para ele que Jesus sara, que Jesus absolve, que Jesus muda a vida dele quando sai de lá, seja do homem, seja de uma mulher. Há pessoas que chegam, irmão, na igreja presa a vícios, às drogas, ao mundo, à carne. É por isso que falei, irmãos. A prisão se refere não a só quem está atrás das grades, mas às pessoas, irmãos, que também estão presas aos vícios, no mundo da cocaína, do crack, da maconha, da prostituição, do álcool. Pessoas que estão presas no adultério, pessoas que vivem presas a uma relação, pessoas que vivem, irmão, presas a tantas coisas nessa vida, presas a esse mundo que não tem nada para oferecer, presas às vontades carnais, presas à pornografia, presa às masturbação, irmão, preso, às vezes, irmãos, em tantas coisas banais da vida, irmão. A pessoa se prende e está precisando de uma cura, porque está preso sobre isso. A formigação, presa a tanta coisa, irmão, nesse mundo. É dessa prisão que Jesus está falando. As prisões desse mundo, as prisões da carne. Às vezes não há barreira e nem grade, irmão. Às vezes você não precisa estar por trás de uma grade para estar preso. Mas o que quero dizer é que não há barreira ou grade que esteja na sua vida, que esteja lhe prendendo, ou portas fechadas, ou portões cadeados, que Jesus Cristo não possa libertar. Glória a Jesus. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão presas dessa forma. E não há também quem entenda, quem diga uma palavra, ou mesmo se diz, às vezes, quando a pessoa responde, não consegue entender. E muitos continuam presos, e muitos continuam doentes, e muitos continuam com fome, e muitos continuam com sede, muitos continuam nus. Mas nós precisamos falar que Jesus, o nosso Salvador, Ele mata a fome de quem tem fome, porque Ele é o pão que desce vivo do céu, e nós precisamos se alimentar desse pão. Nós precisamos falar que Jesus mata a sede de quem está com sede,
porque Ele é a fonte de água viva, que faz florescer e que faz brotar um novo homem, uma nova mulher. Nós precisamos também dizer que Jesus está naqueles que às vezes nós repudiamos, que se torna estranho para nós, e precisamos ser acolhedor desse povo. Precisamos estender a mão, se estivermos com condição. Precisamos falar para quem está nu, seja de roupa. Precisamos estender a mão para vestir aqueles que estão necessitados, se às vezes temos como doar uma roupa, mas precisamos falar também da nudez do pecado e também dizer que Jesus liberta, que Jesus cura e que Ele precisa renascer de novo e que Ele precisa ser um novo homem, uma nova mulher. E também precisamos, irmão, prestar atenção aonde tem um doente, seja de enfermidade na carne, espiritual. Prestar atenção se é na nossa família, se às vezes é alguém que conhecemos, um amigo, um parente. Precisamos prestar atenção, irmão, e falar do amor dele para Jesus e dizer que Jesus sara as enfermidades dele, que Jesus sara a sua vida espiritual, que Jesus aumenta a fé dessa pessoa que está sem fé, que está doente, que está sem fé, que nos momentos de desânimo Ele é o ânimo pronto e a força para quem precisa. Falar para as pessoas que estão murmurando, que agradeça mais, que não murmure, porque Ele tem um Deus que tudo pode na vida dele. Quando encontrar uma pessoa que está desnutrido, sem força, também falar, irmão. Falar que Jesus pode refazer, restaurar a vida dele. E também falar para aqueles que estão presos no vício das drogas, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor Jesus transforma. Ser justo e servir ao Senhor, irmão, é operar a salvação, é trabalhar na obra de Deus com amor, é guardar Jesus, é assistir e atender aos pequeninos, irmão, nas suas necessidades, para que também nos tornem justos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e para a vida eterna. Ei, abra seus olhos e observe que Jesus está mais próximo do que você imagina. Jesus habita em mim e em você e em todas as pessoas. Você tem acolhido, tem amado e tratado Jesus como Ele merece? Irmãos, por meio dessa pregação de hoje, eu só quero, ao invés de lhe perguntar, nos perguntar. Talvez Jesus tenha aparecido de diversas formas na minha vida e na sua vida, mas será que temos amado Ele? Porque Ele já apareceu na minha vida, na tua vida, glória a Jesus, através de pessoas de todas as formas que citei aqui, com fome, nu, na prisão, doente, estrangeiro, com sede, com fome. O que temos feito para Ele? Nós temos acolhido o Senhor Jesus? Nós temos acolhido o nosso Salvador, glória a Jesus, quando Ele apareceu dessa maneira, ou sequer talvez tenha aparecido e não tenhamos percebido, e tenhamos desprezado o Senhor Jesus? Então devemos pedir discernimento e sabedoria para sempre que aparecer pessoas na nossa vida dessa maneira, que venhamos reconhecer que é Ele, para poder acolhermos o Senhor, bem acolhido, e amar ao Senhor como Ele merece ser amado. Irmãos, isso é uma preocupação, irmão, que devemos ter, e que devemos também pedir perdão a Deus, se todavia Ele tiver aparecido para mim e para você, em algum momento da nossa vida, através dessas pessoas, e nós não nos tiver conhecido Ele, estiver desprezado o Senhor, porque Ele estava sujo, não estava limpo, porque Ele estava fedendo, mas Ele está ali, irmão, precisando ser acolhido, precisando ser amado, porque Ele nos amou primeiro.
Então devemos, irmão, prestar atenção a esse detalhe que é muito importante. Hoje, por meio dessa pregação, só quero dizer que nós devemos abrir os nossos olhos para receber o nosso Salvador, para poder saber, às vezes, as horas em que Ele se manifestar para nós, e nós venhamos estar de braços abertos para recebê-lo, para que Ele possa dizer, como disse na palavra de Deus hoje, para aqueles que verdadeiramente são ovelhas que Ele separou, para que Ele possa dizer, como Ele disse na sua palavra: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Nós devemos estar atentos, irmãos, para quando Jesus aparecer, como diz a palavra, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava preso e foste me ver. Vamos prestar atenção, irmão. Onde o nosso Salvador está, para poder abraçarmos, para poder lhe dar carinho, o afeto, para poder realmente recompensar o que foi feito naquela cruz, o sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Nem eu sei se alguma vez, talvez neguei a Ele, mas já peço perdão através hoje dessa pregação. E quero terminar com uma simples oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, Salvador Jesus Cristo, te peço perdão, Senhor, se todavia, Pai, em algum momento da minha vida, fiquei despercebido quando o Senhor apareceu para mim, que não consegui, Senhor, te acolher, te abraçar, te dar o carinho desejado, que não consegui, Senhor, matar a tua fome, a tua sede, não consegui te vestir, te tratei como um estrangeiro, com indiferença, Senhor. No momento em que talvez o Senhor apareceu em forma de prisão, não consegui, Senhor. Não consegui lhe ver. Nos momentos, Senhor, que o Senhor apareceu para mim, com fome, eu não tive como lhe estender a mão para matar a sua fome. Nos momentos em que o Senhor apareceu com sede e não pude saciar, no momento, Senhor, que o Senhor estava nu, não consegui lhe vestir. No momento em que o Senhor estava doente, e não pude, Senhor, fazer algo pelo Senhor. Todavia, Pai, peço perdão por não ter reconhecido, mas que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento, Pai, para a próxima vez reconhecer aonde está o Senhor, para que possa estender a mão, Senhor, sobre o Senhor, porque quero estar aonde o Senhor estiver, Pai. Quero caminhar do seu lado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está nessas pequenas coisas, mas às vezes ofuscado, Senhor, por esse mundo, por nossas preocupações, não conseguimos ver o Senhor. Então, Pai, diante dessa oração lhe peço, me dá entendimento, Senhor,
Me dá o conhecimento que só pelas tuas mãos, Senhor, pelo Espírito Santo que desce, Senhor, diante de mim, que vem direto do céu, me faz conhecer, Senhor, aonde estiver um ali, Senhor. Que seja o Senhor disfarçado, Senhor, querendo me provar, Senhor, que eu possa reconhecer que no soar da voz dessa pessoa, Senhor, eu venho saber que o Senhor está ali. Eu venho saber que é o Senhor que está querendo, Senhor, que eu o reconheça. Retira toda a cegueira espiritual, Senhor. Destapa os meus ouvidos, Senhor, e abre os meus olhos, para que eu possa ver, Senhor, nessa pessoa que o Senhor colocar diante de mim, a tua luz que resplandece. Não importa, Senhor, se está no mundo, não importa se está no erro. Mas que o Senhor faça eu reconhecer que o Senhor está nele ou está nela. Me dá sabedoria, Pai. É tudo o que peço, Senhor. Me faz conhecer o teu olhar, Senhor, mesmo nas pessoas. Me faz conhecer quando o Senhor estiver presente de mim. Me faz conhecer quando o Senhor precisar de mim, porque quero estar lá no momento certo e na hora certa. Tudo o que peço é que abra os meus olhos e os meus ouvidos. Repreende toda vez que o inimigo tentar fazer com que eu não o conheça, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Só te peço, Pai, aonde estiver uma vida, que o Senhor estiver nela, se revela para mim, para que nesse momento eu possa tocar com a minha mão no Senhor. E o Senhor apertar a minha mão, Senhor. E saber que eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Eu te peço isso. Se faz mais presente, Senhor. Me faz conhecer onde o Senhor está. Porque quero estar onde o Senhor estiver. Eu te peço isso, Pai. Em teu nome. Amém.